Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. O mistério da encarnação. 2. Naquela época, quando Jesus operou na Judéia, ele fez isso abertamente. Mas agora, eu opero e falo entre vocês em segredo. Os incrédulos não têm conhecimento nenhum a respeito disso. Minha obra entre vocês é fechada para os de fora. Essas palavras, esses castigos e julgamentos, são conhecidos apenas por todos vocês, e nenhum outro. Toda essa obra é realizada entre vocês e aberta somente a vocês. Nenhum dentre os incrédulos sabe disso, pois a hora ainda não chegou. Essas pessoas aqui estão perto de se tornarem completas depois de resistir aos castigos, mas os que estão do lado de fora nada sabem sobre isso. Essa obra está oculta demais. Para eles, o Deus tornado carne está oculto, mas para aqueles que estão nesta corrente, pode-se dizer que ele está aberto. Embora em Deus tudo esteja aberto, tudo seja revelado e tudo seja libertado, isso só é verdade para aqueles que nele creem. No que diz respeito aos restantes, os incrédulos, nada é revelado. A obra que está sendo realizada atualmente entre vocês e na China é estritamente bloqueada para impedi-los de saber. Se eles tomassem conhecimento, tudo o que fariam é condená-la e sujeitá-la à perseguição. Eles não acreditariam nela. Operar na nação do grande dragão vermelho, o mais atrasado dos lugares, não é tarefa fácil. Se essa obra fosse divulgada, seria impossível continuar. Este estágio da obra simplesmente não pode ser executado neste lugar. Como eles poderiam permitir que ela progredisse se tal obra fosse executada abertamente? Isso não colocaria a obra em um risco ainda maior? Se esta obra não fosse ocultada, mas ao invés fosse executada como no tempo de Jesus, quando ele curava os enfermos e expulsava demônios espetacularmente, ela não teria há muito tempo sido aprisionada pelos diabos? Eles poderiam tolerar a existência de Deus? Se hoje eu entrasse nos corredores para pregar e dar palestras ao homem, não teria eu, há muito tempo, sido despedaçado? E se isso tivesse acontecido, como minha obra poderia ter continuado a ser realizada? A razão pela qual os sinais e maravilhas não são manifestados abertamente, de modo algum, é em favor da ocultação. Assim, minha obra não pode ser vista, conhecida ou descoberta por incrédulos. Se esta etapa da obra fosse para ser feita da mesma maneira que a de Jesus, na Era da Graça, ela não poderia ser tão firme como é agora. Assim, operar secretamente dessa maneira é benéfico para vocês e para a obra como um todo. Quando a obra de Deus na terra chegar ao fim, isso é, quando esta obra em segredo terminar, esta etapa da obra será aberta explosivamente. Todos saberão que há um grupo de vencedores na China. Todos saberão que o Deus tornado carne está na China e que sua obra chegou ao fim. Só então o homem entenderá. Por que a China ainda não demonstrou declínio ou colapso? Acontece que Deus está realizando sua obra na China pessoalmente, e ele aperfeiçoou um grupo de pessoas como vencedoras. O Deus tornado carne
só se manifesta a uma porção das pessoas que o seguem durante este período em que ele executa sua obra pessoalmente, e não para todas as criaturas. Ele se tornou carne apenas para completar um estágio da obra, não para mostrar ao homem sua imagem. No entanto, sua obra deve ser realizada por ele mesmo. Portanto, é necessário que ele faça isso na carne. Quando esta obra terminar, ele partirá do mundo humano. Ele não pode permanecer por longo prazo entre a humanidade por medo de atrapalhar a obra por vir. O que ele manifesta à multidão é apenas seu justo caráter e todas as suas ações, e não a imagem de quando ele se tornou carne 2 vezes, pois a imagem de Deus só pode ser demonstrada por seu caráter, e não substituída pela imagem de sua carne encarnada. A imagem de sua carne só é mostrada a um pequeno número de pessoas, somente para aqueles que o seguem enquanto ele opera na carne. É por isso que a obra que está sendo realizada agora é feita tão secretamente. Da mesma forma, Jesus só se mostrou aos judeus quando fez sua obra, e nunca se mostrou publicamente a nenhuma outra nação. Dessa forma, assim que ele concluiu sua obra, partiu prontamente do homem e não permaneceu. Depois, não foi ele, essa imagem de homem, que mostrou a si mesmo ao homem, mas o Espírito Santo, que executou a obra diretamente. Uma vez que a obra do Deus tornado carne estiver terminada por completo, ele se afastará do mundo mortal e nunca mais fará obra semelhante àquela que fez quando ele estava na carne. Depois disso, a obra é toda feita diretamente pelo Espírito Santo. Durante este período, o homem dificilmente é capaz de ver a imagem de seu corpo carnal. Ele não se mostra ao homem de modo algum, mas permanece para sempre escondido. O tempo para a obra do Deus tornado carne é limitado. Ela é executada em uma era, período, nação e povo específicos. Esta obra representa apenas a obra durante o período da encarnação de Deus, e é particular à era. Ela representa a obra do Espírito de Deus em uma era particular, e não a totalidade de sua obra. Portanto, a imagem do Deus tornado carne não será mostrada para todos os povos. O que é mostrado para a multidão é a justiça de Deus e seu caráter em sua totalidade, em vez da sua imagem quando ele se tornou carne 2 vezes. Não é nem a única imagem que é mostrada ao homem, nem as 2 imagens combinadas. Portanto, é imperativo que a carne encarnada de Deus deixe a terra após a conclusão da obra que ele precisa fazer, pois ele vem apenas para fazer a obra que deve fazer e não para mostrar às pessoas sua imagem. Muito embora o significado da encarnação já tenha sido cumprido por Deus tornar-se carne 2 vezes, ainda assim ele não se manifestará abertamente a qualquer nação que nunca o tenha visto antes. Jesus nunca mais se mostrará aos judeus como o sol da justiça, nem subirá ao Monte das Oliveiras e aparecerá a todos os povos. Tudo o que os judeus viram é o retrato dele durante seu tempo na Judéia. Isso é porque a obra de Jesus em sua encarnação terminou 2000 anos atrás. Ele não retornará à Judéia na imagem de um judeu, muito menos mostrará a si mesmo na imagem de um judeu para qualquer uma das nações gentias, pois a imagem do Jesus tornado carne é meramente a imagem de um judeu, e não a imagem do Filho do Homem que João viu. Embora Jesus tenha prometido aos seus seguidores
que ele retornaria, ele não se mostrará simplesmente na imagem de um judeu para todos aqueles nas nações gentias. Vocês devem saber que a obra do Deus tornado carne é abrir uma era. Essa obra é limitada a alguns anos, e ele não pode realizar toda a obra do Espírito de Deus. Da mesma forma, a imagem de Jesus como judeu pode representar apenas a imagem de Deus enquanto ele operava na Judéia. E ele só podia fazer a obra da crucificação. Durante o período em que Jesus esteve na carne, ele não pôde fazer a obra de terminar uma era, nem de destruir a humanidade. Portanto, depois que ele terminou de ser crucificado e concluiu sua obra, ele ascendeu ao alto e para sempre se ocultou do homem. A partir de então, aqueles crentes fiéis das nações gentias foram incapazes de ver a manifestação do Senhor Jesus, mas apenas o retrato dele que eles tinham colado na parede. Esse retrato é apenas um desenho feito pelo homem, e não a imagem que o próprio Deus mostrou ao homem. Deus não se mostrará abertamente à multidão na imagem de quando ele se tornou carne 2 vezes. A obra que ele faz entre a humanidade é para permitir que ela entenda seu caráter. Tudo isso é mostrado ao homem por meio da obra das eras diferentes. Isso é realizado por meio do caráter que ele tornou conhecido e da obra que ele fez, em vez de através da manifestação de Jesus. Isto quer dizer que a imagem de Deus é dada a conhecer ao homem não através da imagem encarnada, mas sim pela obra realizada pelo Deus encarnado, que tem tanto imagem como forma. E através de sua obra, sua imagem é mostrada e seu caráter é dado a conhecer. Esse é o significado da obra que ele deseja fazer na carne. Quando a obra das 2 encarnações de Deus chegar ao fim, ele começará a mostrar seu justo caráter por todas as nações gentias, permitindo que a multidão veja sua imagem. Ele manifestará seu caráter, e por esse meio tornará claro o fim das diferentes categorias dos homens, desse modo dando fim, por completo, à velha era. A razão por que sua obra na carne não se estende por uma grande expansão, assim como Jesus operou somente na Judéia e hoje opera somente entre vocês, é porque sua obra na carne tem demarcações e limites. Ele está meramente realizando um curto período de obra à imagem de uma carne normal e comum. Ele não está usando essa carne encarnada para fazer a obra da eternidade ou a obra de aparecer a todos os povos das nações gentias. A obra na carne só pode ser limitada em sua abrangência, como operar apenas na Judéia ou apenas entre vocês, e então, por meio da obra executada dentro desses limites, sua abrangência pode ser expandida. É claro que a obra de expansão é para ser realizada diretamente pelo seu Espírito e não será mais, então, a obra de sua carne encarnada, pois a obra na carne tem limites e não se estende a todos os cantos do universo. Isso ela não pode realizar. Através da obra na carne, seu Espírito realiza a obra que está para seguir. Portanto, a obra feita na carne é de uma natureza inaugural que é executada dentro de certos limites. Depois disso, é o seu Espírito que continua com essa obra e o faz, além do mais, numa abrangência expandida. A obra que Deus vem fazer nesta terra é apenas para guiar a era, para abrir uma nova era e acabar com a antiga. Ele não veio para viver o curso da vida de um homem na terra.
para experimentar por si mesmo as alegrias e tristezas da vida como homem, ou para aperfeiçoar uma certa pessoa pelas suas mãos, ou observar pessoalmente alguém à medida que ela cresce. Essa não é sua obra. Sua obra é apenas abrir a nova era e dar fim à antiga. Isto é, ele abrirá em pessoa uma era, em pessoa acabará com a outra e derrotará Satanás, realizando sua obra em pessoa. Cada vez que ele realiza sua obra pessoalmente, é como se estivesse colocando um pé no campo de batalha. Ele primeiro derrota o mundo e prevalece sobre Satanás na carne. Ele toma posse de toda a glória e revela toda a obra dos 2000 anos, fazendo com que todos os homens na terra tenham a senda certa para trilhar e uma vida de paz e alegria para viver. Contudo, Deus não pode viver com o homem na terra por muito tempo, pois, afinal das contas, Deus é Deus e diferente do homem. Ele não pode viver o tempo de vida de uma pessoa normal. Isso é, ele não pode residir na terra como uma pessoa que não é nada fora do comum, pois ele tem apenas uma parte mínima da humanidade normal de uma pessoa normal para sustentar sua vida humana. Em outras palavras, como Deus poderia começar uma família, ter uma carreira e criar filhos na terra? Isso não seria uma desgraça para ele? Que ele possua uma humanidade normal é apenas para o propósito de realizar a obra de uma maneira normal, não para capacitá-lo a ter uma família e uma carreira como uma pessoa normal faria. Seu sentido normal, mente normal, o alimentar e o vestir sua carne são suficientes para provar que ele tem uma humanidade normal. Não há necessidade de que ele tenha uma família nem uma carreira para provar que ele é provido de uma humanidade normal. Isso seria totalmente desnecessário. A vinda de Deus à Terra é o Verbo se tornando carne. Ele está simplesmente permitindo que o homem entenda sua palavra e veja sua palavra. Isso é, permitindo que o homem veja a obra realizada pela carne. Sua intenção não é que as pessoas tratem sua carne de uma determinada maneira, mas somente que o homem seja obediente até o fim. Isso é, obedeça a todas as palavras que saem de sua boca e se submeta a toda a obra que ele faz. Ele está meramente operando na carne. Ele não está intencionalmente pedindo ao homem para exaltar a grandeza e a santidade de sua carne, mas simplesmente mostrando ao homem a sabedoria de sua obra e toda a autoridade que ele exerce. Portanto, muito embora tenha uma humanidade extraordinária, ele não faz anúncios e foca apenas na obra que deve fazer. Vocês devem saber por que é que Deus se tornou carne, mas não publica nem testifica sua humanidade normal, mas sim simplesmente realiza a obra que ele deseja fazer. Portanto, tudo o que vocês podem ver do Deus encarnado é o que ele é divinamente. Isso é porque ele nunca proclama o que ele é humanamente para o homem imitar. Somente quando o homem lidera os homens, ele fala do que ele é humanamente, para melhor ganhar a admiração e submissão deles, e por meio disso, conseguir liderar outros. Em contraste, Deus conquista o homem por meio de sua obra somente, ou seja, obra inatingível para o homem. Não há a menor questão de ele ser admirado pelo homem, nem de fazer com que o homem o adore. Tudo o que ele faz é incutir no homem um sentimento de reverência por ele ou um sentido de sua inescrutabilidade. Deus não precisa impressionar o homem. Tudo o que ele precisa
é que você o reverencie uma vez que tenha testemunhado seu caráter. A obra que Deus faz é só dele. Não pode ser feita pelo homem em seu lugar, nem pode ser alcançada pelo homem. Somente o próprio Deus pode fazer sua própria obra e inaugurar uma nova era para levar o homem a uma nova vida. A obra que ele faz é para capacitar o homem para vir a possuir uma nova vida e entrar em uma nova era. O restante da obra é entregue àqueles homens com uma humanidade normal e que são admirados pelos outros. Portanto, na Era da Graça, ele concluiu a obra de 2000 anos em apenas 3 anos e meio dos seus 33 anos na carne. Quando Deus vem à Terra para realizar a sua obra, ele sempre completa a obra de 2000 anos ou de uma era inteira dentro do período mais curto de uns poucos anos. Ele não se atrasa e não para. Ele simplesmente condensa a obra de muitos anos para que ela seja concluída em apenas alguns anos curtos. Isso ocorre porque a obra que ele faz pessoalmente é inteiramente pelo bem de abrir uma nova saída e guiar uma nova era.